A graça e a paz do Senhor, amados. Amém. Bom dia a todos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, verso 26, queridos. Diz assim a palavra do nosso Deus: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, é nesta fé em Cristo Jesus que nos achegamos a Ti, que viemos a esse templo para adorar ao Senhor, para buscar a Tua face, e que o Senhor possa falar a cada um aqui, Senhor. Ensina-nos, Pai, a Tua palavra, ensina-nos os Teus caminhos, pois nós carecemos, Pai, demais de Ti, carecemos da Tua presença no nosso meio. Então faz aqui a Tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, se há algo que é bem fácil de identificar na história humana, né, e inclusive no nosso coração, que é uma tendência, né, do ser humano, a tendência do pecado, que é separar. Isso é uma tendência que nós temos de colocar separações, de diferenciar as pessoas. É algo da natureza humana, queridos. Excluir, separar, dividir, formar grupos, né, formar facções. É natural do ser humano, ocorre demais, discriminações, preconceitos. E o ser humano, e claro, as forças das trevas também colocam muitas divisões, muitas barreiras entre os seres humanos. O amor é aquele que une as pessoas. Mas, né, infelizmente, o pecado e o diabo, ele procura separar as pessoas. Sempre quando a gente faz um mal, sempre que nós pensamos mal de pessoas ou falando mal, nós estamos causando separações, causando divisões. Uma das traduções do nome diabo, a palavra diabo, um dos significados é aquele que divide, aquele que separa. Isso é muito natural na história humana, as pessoas fazerem os mais diversos tipos de separações. Na história da humanidade a gente conhece pessoas, a gente vê separações por causa de nacionalidades. Eu sou de um país tal, ele é de um país outro, então eu não me misturo com ele, eu não gosto dele. A gente faz anedotas com outras nacionalidades. Há uma separação muito forte na história da humanidade em relação à raça, né? Para mim só existe uma raça, pelas escrituras também, mas o ser humano às vezes divide, né? Os brancos, os negros, os índios, os vermelhos, né? Os asiáticos, etc. Os amarelos, né, que seriam os asiáticos. E já houve na história da humanidade uma imensa discriminação em torno dessas raças. A raça negra, que a gente mais vê isso, né, nos últimos séculos, essa discriminação muito forte. Nós vemos uma discriminação universal desde que iniciou o mundo, de discriminação entre pobres e ricos. O rico não olha o pobre com bons olhos e vice-versa. A gente não pode se esquecer do outro lado, que o pobre também vê o rico como um ladrão, como um corrupto, alguém que pisa, esmaga, etc. É um olhando para o outro de uma forma torta, um achando o outro o pior possível ser humano, né? A gente vê discriminação, separação também entre os seres humanos em relação à raça, né? Em relação ao gênero, homem, mulher. Infelizmente, a gente sabe que isso já ocorreu demais, das mulheres ficarem colocadas em escanteio das decisões da sociedade. Né? As mulheres não tinham muita voz, nem mesmo nos tribunais, né? A gente sabe que na época de Jesus as mulheres sequer eram consideradas como testemunhas. Se uma mulher visse um assassinato sendo cometido, a palavra dela não significava quase nada, se não fosse embasada pelo testemunho de um homem. Então todas essas separações de nacionalidade, de raça, de posição socioeconômica, né, que não é a posição apenas de ricos e pobres, mas também aqueles que são da nobreza, que nem necessariamente podem ser ricos, mas se tem uma descendência especial, se acham superiores aos outros, e essa separação de gênero, né, masculino, feminino. E o que nós lemos aqui nesse texto, queridos, é que tudo isso cai por terra no Evangelho. Vejam aí comigo, Gálatas 3, vamos ler o texto todo. Prestem atenção nisso, nessa questão das barreiras que caem com o Evangelho. Gálatas 3, 26. Todos vocês, igualmente, todos, de todas as raças, de todos os gêneros, de todas as nacionalidades, rico, pobre, não importa. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que significa isso, queridos? Que todos nós, imediatamente, independente de qualquer tipo de posição, raça, gênero, não importa, aqui seu próprio filho, porque todos nós fomos revestidos
de Cristo. E o verso: não há, aos olhos de Deus, judeu nem grego, não há aos olhos de Deus escravo nem livre, não há aos olhos de Deus homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, queridos, no Evangelho cai por terra todas essas separações que existem na humanidade. Primeiro, que é óbvio, né, todos nós viemos de um só casal, que é Adão e Eva. Então, da onde você vai conseguir alguma distinção aí? Se todos viemos do mesmo casal, todos nós somos irmãos, todos nós somos consanguíneos, porque todos nós viemos de um mesmo casal. Isso é o que as Escrituras ensinam, né? Um único casal. Ah, mas esse casal teve filhos, alguns são filhos de um filho Y, de um filho Y, mas todos são de um só, Adão e Eva. O que importa é que de Noé lá vem Cã, Sé e Jafé, Sem e Jafé. O que importa qual ramo você faz parte? O que importa é que todos somos filhos de Adão e Eva. E mais, queridos, Deus olha para todos os seres humanos com o mesmo carinho. A Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus olha para todos, querendo levar todos para junto dele, não olha qualquer ser humano com qualquer tipo de diferença. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Pode chegar aqui um coronel, pode chegar aqui um mendigo, pode chegar aqui um político do alto escalão, pode chegar uma raça, mas nessa visão mundana, que venha qualquer um de qualquer raça, de qualquer jeito, não interessa, Deus olha para todos de forma absolutamente igual. Igual, queridos. Isso, para nós, alguns, né, podem achar isso normal, mas se você for ver isso na realidade, isso é absolutamente, queridos, revolucionário. Porque você fala isso aqui para qualquer uma dos conhecimentos da antiguidade, isso aqui é absolutamente loucura. Você olhar para uma mulher de uma mesma forma que você olha para um homem, qual o sentido disso? Você olhar para uma pessoa de uma raça diferente, da mesma forma que a sua própria raça? Você olhar uma pessoa de outro país, da mesma forma que você olha para do seu próprio país? Que loucura. Você olhar para um pobre, para um escravo, da mesma forma que você olha para um rico, poderoso, para um imperador? Isso não faz qualquer sentido na história da humanidade, mas no Evangelho é assim que é. E é assim que Deus vê. A gente olha assim, achando espetacular, né, um grande imperador, essas grandes figuras da humanidade, né, César, Augusto César, Gengis Khan, Átila, qualquer um desses grandes homens que já fizeram grandes feitos, bons ou ruins, a gente olha essa pessoa, né? Herodes, por exemplo, era chamado de Herodes o Grande. Deus não vê ninguém como grande, Deus vê cada um como um indivíduo que ele ama. Todos são grandes para ele, queridos, porque o amor dele por todos nós é grande. Então, todos nós somos grandes para ele. No Evangelho, queridos, você não tem o direito, não pode olhar ninguém achando a pessoa inferior, achando a pessoa estranha, olhar com desprezo, nunca. No Evangelho, não. Não importa o tipo de pessoa que a outra seja, o nosso olhar deve ser sempre de amor, de compaixão e de absoluta igualdade. Absoluta igualdade. Igualdade. Porque o objetivo do Evangelho, queridos, o Evangelho de Jesus Cristo tem esse objetivo, de unir as pessoas, de criar pontes, de criar elos, vínculos entre as pessoas, elos de amor. Então, nós temos que tratar a todos, queridos, como passíveis da graça de Deus. Tanto aqueles que estão na igreja, aqueles que nós cremos que são salvos, como aqueles que não são, que não estão aqui na igreja. Todos são passíveis da graça de Deus. A todos Deus quer alcançar. Então, nem aqui na igreja a gente pode olhar diferente das pessoas de fora. Não, todos são amados por Deus. Nesse texto aqui nós lemos que todos são filhos de Deus, todos têm uma mesma fé em Cristo Jesus, em Cristo fomos batizados, de Cristo revestidos e todos são de Cristo. E no verso 28 que nós lemos, onde ele diz, não há judeu, não há grego, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre. Veja, queridos, que não há nenhuma expressão, nenhum vocabulário que ele poderia utilizar mais forte do que esse, mais categórico do que esse. Ele está dizendo, não há judeu nem grego, não há. A expressão mais forte que o apóstolo Paulo conseguiu encontrar, não há. Não existe essa diferença, não existe. Pode existir ao nosso olhar humano, no Evangelho, e aos olhos de Deus não há diferença nenhuma. Na graça de Deus, queridos, e no amor de Deus, todas as diferenças, possíveis diferenças, desaparecem. Não há. Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 12, queridos.
Nós vamos ver que esse tema é bastante repetido no Evangelho, porque isso é uma coisa muito difícil de quebrar da mentalidade humana. Né? Se hoje é difícil, imagina naquela época onde essas desigualdades, essas diferenças eram muito mais entranhadas na alma humana. 1 Coríntios 12, verso 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, olha o detalhe, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Olha aí, queridos, onde está o elo dentro da comunidade dos salvos. Né? O elo de todos é o Espírito. Estamos no mesmo Espírito, fomos dados de beber de um único Espírito. Então, queridos, olha só, se todos nós recebemos do Espírito Santo, isso é uma prova e uma mostra de Deus que Ele não faz qualquer diferença entre as pessoas. Porque o Espírito Santo não é diferente, ou não é mais fraco em uma pessoa X ou uma pessoa Y. O Espírito Santo que está dentro do homem e o Espírito Santo que está dentro da mulher são exatamente o mesmo. O Espírito Santo que está em um homem poderoso e em um homem muito simples e pobre é o mesmo. Deus olha a todos com absoluta igualdade, derrama da presença dele e do amor dele sobre todos, sem qualquer diferença. E me diz, como você pode desprezar alguém onde Deus mora? A Bíblia diz que quando a pessoa recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada nessa pessoa, e essa pessoa se torna um templo do Espírito Santo. E como é que você vai desprezar ou olhar de forma inferior alguém onde Deus mora? Alguém que é templo de Deus, alguém que por causa disso é sagrado, alguém que por causa disso é eterno, alguém que por causa disso é santo. Olha a pessoa aí do seu lado, queridos. Essa pessoa aí é sagrada, essa pessoa aí é santa, essa pessoa é eterna. Fala para essa pessoa, você é um filho de Deus. Um filho de Deus. Tem coisa maior que isso? Não tem, queridos. Abram comigo agora em Efésios. Amado, Efésios capítulo 4, vamos ver como esse vínculo, né, esse elo do Espírito Santo é o que nos une ainda mais. Efésios 4, verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Isso é um grande propósito de Deus, queridos, a unidade. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Veja, unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É sobre todos que Deus derrama o amor dele. E diz que esse vínculo que nós temos é um vínculo de paz. Que nós temos que nos esforçar para manter a unidade no Espírito. Há um só Senhor, queridos. Uma só fé, um só batismo. Nós somos todos dele. E Deus está operando na vida de todos com igual amor, com igual intensidade, com igual paixão. Deus está totalmente interessado em você. Independente de todo o seu histórico, independente de quem você é, Deus ama você poderosamente e vai agir na sua vida sempre com todo o amor. Amém. Vamos agora falar entrar em detalhe de cada uma dessas barreiras que o ser humano cria. Né? A primeira barreira nacional, a barreira racial, né, onde o nosso texto diz, não há judeu, não há grego. Abra comigo em Colossenses capítulo 3. Não há judeu, não há grego, não há qualquer diferença de nenhum de nós, entre nós, de raça alguma. Que bom que Deus olha assim, né, queridos? Nós que temos que ter vergonha, a raça humana tem que ter vergonha de olhar qualquer um de forma diferente. Brancos, negros, amarelos, vermelhos, todas essas diferenças são tão pobres, tão simplórias. Colossenses 3, verso 11. Nessa nova vida, a vida em Cristo, né, já não há diferença, veja, queridos, não há diferença alguma entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, todos, queridos, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, o que nós lemos aqui, queridos, que não há diferença
Diferença alguma entre grego, judeu. Interessante que ele cita mais dois povos, né, o bárbaro e o cita. Bárbaro eram os povos, né, que não estavam ali no Império Romano, eram os povos de fora do Império Romano, povos violentos, povos, em sua maioria, iletrados, povos selvagens praticamente. E cita os citas também, que eram povos da estepe asiática. Que não faz. A grande questão é mesmo aqueles povos tão selvagens, tão iletrados, tão cruéis, para todos esses, queridos, Deus olha de forma igual, Deus quer salvar a todos, Deus quer abençoar a todos. E o termo aqui que ele usa é não há diferença. Não há diferença alguma. Toda essa diferença que se coloca é uma ação da mente humana pobre ou mesmo do diabo, cujo objetivo, como eu falei, é sempre dividir, é sempre separar. Porque onde há separação, onde há dois lados, o que ocorre naturalmente? Se há dois lados, não prospera e um vai guerrear contra o outro. Dois lados, aquele lá é o outro lado. Aquele lá é fácil você começar a ver ele como o inimigo, como quem deve ser escravizado, quem deve ser colocado como submisso, e a guerra. E é isso que acontece no ser humano, na história humana. Um olhando o outro com diferença, em vez de olhar como um igual. Aquele lá é um irmão meu, ele é um descendente de Adão também. Amém. Somos da raça humana, por que nós vamos matar um ao outro? Por isso que mataram uma coisa tão louca ao olhar de Deus e ao olhar do Evangelho. Para que isso? Todos nós, Deus olha com todo o amor para com todos nós. Lá em Romanos capítulo 10, não precisa abrir, ele usa esse mesmo termo, não há diferença entre judeus e gregos. E ele diz, porque Deus quer salvar a todos, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Quem invocar, não importa quem seja, se invocar o nome do Senhor será salvo. A gente vê no Antigo Testamento, e isso, se você prestar atenção, isso vai chamar a atenção, porque eu estou falando que não há diferença entre os povos, entre as raças, não há diferença, que o Novo Testamento nos diz. Mas no Antigo Testamento a gente vê uma diferença. Israel é chamado de o povo de Deus, Deus protege em especial a nação de Israel, e os outros povos parece que Deus ignora, que Deus não lida com eles, não quer saber deles. Mas essa, de novo, queridos, é uma visão muito limitada nossa. Primeiro, por que Israel é chamado de povo de Deus? Porque, primeiro, foi uma decisão deles. Eles decidiram seguir a Deus. Qualquer um que decidir seguir a Deus se torna um povo de Deus. Porque Deus não recusa ninguém. Se há algo claro no Evangelho, é que Deus não recusa ninguém. Por que então Israel se tornou um povo de Deus? Porque eles decidiram. Quando Josué fez lá o desafio ao povo, na entrada de Canaã, diz, olha, Moisés morreu. O nosso grande líder morreu. Eu não tenho forças para obrigar vocês a servir a Deus. Agora escolham hoje quem vocês vão servir. Se é o Deus que se nos apresentou ou os deuses dos nossos antepassados. Escolham hoje quem vocês vão servir. Agora, fiquem claros disso. Eu, Josué e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Vocês escolham quem você quiser. Agora, eu escolho Deus. E aí a nação de Israel inteira se levantou e diz, nós vamos servir a Deus. Nós vamos servir a Deus. E é por isso que se tornaram um povo de Deus. Veja, queridos, Deus não é exclusividade de nenhum povo. Já pensou um povo Deus ser propriedade de um povo? Isso é ridículo, absolutamente ridículo. Deus está acima de tudo. Quem o quiser seguir, ele o recebe. Não há exclusividade de Deus para ninguém. E é claro que Deus faz uma proteção especial no povo de Israel por causa de quê? Por causa da descendência? Não, é porque simplesmente aquele povo Deus separou para trazer o Messias, que é Jesus Cristo. Então ele precisava proteger aquele povo para que esse propósito, esse plano ocorresse. Agora, Deus poderia escolher outro povo, mas tinha que escolher um. Né? Claro que tinha que escolher um e escolheu eles por causa de Abraão. Então Israel foi um canal desse propósito. Agora, todos os povos, que Deus ama a todos, quer salvar a todos. Em 1 Timóteo capítulo 2 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E diz que Jesus Cristo se entregou para resgatar a todos. Deus quer resgatar a todos. E a gente pode ver mesmo na história, queridos, que Deus intervindo e falando com diversos povos. A gente tem que tirar essa mentalidade que Deus só falou com o povo de Israel e todas as nações do mundo foram ignoradas. Não, queridos, Deus falou com todos. Deus sempre envia pessoas de alguma forma para atingir todas as nações. A gente vê isso, por exemplo, em Melquisedeque. Abraão, que Deus tinha falado com ele, sai de uma guerra e encontra com o Melquisedeque, que a Bíblia diz que é um profeta do Altíssimo. Agora, de onde é Melquisedeque?
De onde? De algum povo. E diz que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, para um profeta de Deus de outra nação, sabe-se lá qual. Jó, por exemplo, ele não é da descendência de Israel, é muito antigo. Ele vivia lá na região da Babilônia, provavelmente. Então, de novo, como é que Deus alcançou Jó? Não sei. Mas Deus intervém em todos os povos, em todas as nações. No nascimento de Jesus Cristo aparecem 3 personagens, que são quem? Os reis magos, que trazem ali ouro, incenso e mirra. Da onde vêm esses reis magos? De Israel? Não é. Eles vieram de algum lugar, porque a palavra de Deus os alcançou. Deus enviou Jonas a Nínive, na Assíria, um povo cruel, um povo selvagem, e enviou para pregar a mensagem dele aos ninivitas. De novo, nada a ver com Israel, e Deus enviando a palavra dele. É que a gente não tem o registro de como Deus falou com os chineses, como Deus falou com os índios, mas Deus está em todo o tempo falando ao coração humano. Em Lucas capítulo 4, o povo de Israel estava falando, nós somos uma raça especial, nós somos um povo especial, e Jesus bate de frente nele e diz, olha, quantas viúvas havia em Israel nos tempos do profeta Elias? E para quem dessas viúvas de Israel Deus enviou Elias? Para nenhuma, enviou para uma viúva de Sarepta na região de Sidom. Alguém de Sidom, Deus desprezou, ignorou as viúvas de Israel e enviou a uma viúva de Sarepta. Por quê? Porque Deus não tem preferência por nação nenhuma. Deus não tem nada disso. Por exemplo, Eliseu, o profeta, quantos leprosos, Jesus falando isso, havia em Israel na época do profeta Eliseu? Mas qual leproso que o profeta Eliseu curou? Naamã, um sírio. Então, e diz que os judeus ficaram tão furiosos com Jesus que levaram ele para um alto de uma colina para jogá-lo e matá-lo. Por quê? Porque Jesus bateu de frente nisso, nessa questão dele ser uma raça especial, superior, que pode pisar em cima dos outros e desprezar os outros. Não. E Jesus falou, olha, eles falaram para Jesus, nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz, filhos de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês andariam conforme Abraão andou. Mas agora eu lhes digo, vocês são filhos, sabe de quem? Filhos do diabo, porque vocês querem me matar. Então, aonde que tem descendência? Jesus olha para o coração da pessoa e diz, se há ódio, se há assassinato no seu coração, meu amigo, você é filho do diabo. Abra comigo em Efésios capítulo 2, queridos. Então, cuidado, queridos, quando vocês lerem as Escrituras e falar, o povo de Deus, o povo de Deus, o povo de Deus, querendo dizer, única e exclusivamente Israel. Não, Deus ama todos, que todos são povos de Deus. É claro que Israel fez essa decisão para seguir a ele, mas é isso que tem que ser evidenciado, a decisão, não a genética, não o sangue, nem nada disso. Efésios capítulo 2. Qual foi a grande missão que Jesus nos deu, queridos? Foi fazer discípulos de todas as nações. Ide, pregai o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Efésios 2 nos fala sobre isso também, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, ele vai falar sobre essa separação que havia, né? Agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, vocês o quê? Os gentios, quem não eram judeus. Vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e não judeus, judeus e gentios. O qual de ambos fez um. E destruiu a barreira, o muro de inimizade. É isso que o Evangelho faz, que ele destrói as barreiras, todas. Destruiu as barreiras, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, ou seja, nele, em Jesus, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Toda inimizade, queridos, Deus quer destruir, toda. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, a cada um de nós, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Veja o verso 17 de novo, queridos. Isso aqui é a pregação do Evangelho. Ele veio e anunciou o quê? Paz. É isso que o Evangelho tem que pregar, queridos. Paz ao coração humano, paz de nós com Deus, paz para todos, para nossas famílias, paz. É isso que Deus quer. E anunciou paz a vocês que estavam longe, e anunciou paz a vocês que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, todos temos acesso ao Pai por um só Espírito.
todos temos acesso. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, não olha ninguém assim, queridos, mas concidadão dos santos, membros da família de Deus. Olhe quem é a sua família. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Cada um de vocês é um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Deus quer nos edificar juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Morada de Deus. Então, de novo, queridos, é o Espírito que nos une, nós sendo filhos de um mesmo Pai, então não há espaço para qualquer tipo de discriminação, para qualquer tipo de olhar para as pessoas de uma forma diferente. A Bíblia nos diz, não há diferença entre povos, não há diferenças entre raças, não há nenhum tipo de diferença. E alguém pode dizer, mas e os cristãos do passado escravizaram, fizeram isso, fizeram aquilo? Bom, queridos, eu não chamo de cristão quem não vive o Evangelho. Eu chamo de cristão, e a Bíblia chama de cristão quem vive o Evangelho. Da mesma forma, a gente está tendo a mesma visão dos judeus. Nós somos filhos de Abraão. O que Jesus diz? Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem matar. Então, alguém se dizer, eu sou cristão, e sai matando todo mundo? Meu irmão, eu não conheço o coração dessa pessoa, mas para mim me parece muito claro que uma fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então, não chame de cristão quem realizou coisas horrorosas no passado. Deixa esse julgamento para Deus. Hoje nós vemos isso, queridos? Muitas pessoas que se intitulam, se intitulam cristãos e pregam uma mensagem totalmente diferente do Evangelho. Bom, ela se chama cristã, agora, como Deus chama essa pessoa, aí é o que interessa. Filhos de quem que Jesus vai chamar essas pessoas? Provavelmente esses cristãos do passado não conheciam nada disso e é por isso que nós temos que pregar essa mensagem. As pessoas muitas vezes têm preconceitos de antemão, têm discriminações de antemão e querem usar a Bíblia para justificar isso. É o coração humano mesmo que é muito mau, queridos? A gente vê horrores, por exemplo, mesmo onde não há discriminação, a gente sabe da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre franceses e ingleses, França e Inglaterra. 100 anos de guerra, imagina, queridos, 100 anos de guerra. A Segunda Guerra Mundial aí durou 6 anos, Primeira Guerra da mesma forma. 100 anos de guerra. E eles eram o quê? Brancos, franceses, ingleses brancos, franceses e ingleses cristãos. Eles não tinham nem justificativa na Bíblia para conseguir, para arrumar essa guerra, mas é a maldade do ser humano. A maldade do ser humano. Agora, quando é brancos contra negros, eles querem arrumar alguma justificativa. Não há justificativa para nada disso. Agora, outra barreira que existe é a barreira socioeconômica, queridos? A barreira de pobres e ricos que Deus quebra. Isso aqui que vocês veem, queridos, na igreja é algo revolucionário. Todos nós sentamos nos bancos de forma absolutamente igual. E sempre foi assim na igreja. Na igreja cristã, desde o início, um rei e um artesão sentavam no mesmo banco, sem qualquer diferenciação. Mais para frente, depois criaram algumas salas especiais no alto das igrejas. Mas a igreja sempre foi, e os pais da igreja falam sobre isso. Todos sentam de igual forma. Não existe banco reservado, ninguém senta na frente e outros atrás, não. Todos são iguais. Em Joel capítulo 2, Deus dá uma promessa ao profeta Joel e diz: eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, nem barreira de idade não há. E aí ele diz, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Não há diferença, nem entre pobre e rico, nem escravo e livre, não há diferença alguma, porque há um só espírito, e Deus derrama o mesmo espírito sobre todos. Aí alguém pode perguntar, não, mas a Bíblia, inclusive o Novo Testamento, fala do relacionamento entre escravos e senhores. É como um senhor deve tratar o seu escravo, como um escravo deve se comportar. Com isso, não estaria justificando a escravidão? Não, queridos. Não. A gente precisa ter uma ideia um pouquinho mais avançada em relação a isso. Existe um conceito, queridos, que diz, existe o princípio universal, o princípio eterno, ou seja, o ideal. Qual que é o ideal de Deus? É que não há diferença. Nós lemos aqui vários trechos que dizem, não há diferença entre o escravo e o livre. Esse é o princípio. Esse é o ideal de Deus, não há diferença. Entretanto, a gente vive num mundo caído, a gente vive numa circunstância que os nossos governantes, as nossas leis, não necessariamente obedecem aos princípios de Deus. E
E como é que a gente aplica, então, como é que a gente vive diante de uma circunstância? Por exemplo, os cristãos começaram a se converter no Império Romano. Só que os cristãos não tinham poder político, não tinham número, não tinham nada para mudar a realidade da escravidão. Então o que é que você vai se fazer? Não tem o que fazer. A escravidão é uma realidade, você vai ter que conviver com ela. Isso não dá para ser alterado, pelo menos não no momento. Então, diante dessa circunstância, alguns ensinos são dados para viver diante dessa circunstância. Então, existe o princípio eterno, o princípio absoluto, o princípio universal, que é, não há diferença. Deus não quer escravos nem livres, quer que todos sejam livres. Mas, diante dessa circunstância momentânea, essa contingência do momento, nós vamos ter que conviver. Com essa ideia do escravo. Abra comigo em Efésios capítulo 6, queridos. Ficou claro isso, queridos? Que a diferença entre o ideal e o do momento? Não tinha como os cristãos acabarem com a escravidão. Então vamos ter que conviver com ela. E como? Efésios 6, verso 5. Aí existem alguns ensinos, para como se portar diante dessa realidade que no momento não dá para ser alterada. Efésios 6, verso 5. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Porque até se você não obedecer, pior vai ser para você. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Você é um escravo e está fazendo bem, Deus vai te recompensar. Seja escravo, seja livre. E verso 9, olha, mas agora também tem a contrapartida. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, praticando o bem. Tratem os seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. Deus não faz diferença entre as pessoas. Então, senhores, tenham cuidado como você trata os seus escravos. Trate com amor, com atenção. É óbvio que no momento não é possível libertar todos os escravos, a economia ruiria, não tinha condições. E isso é periférico à salvação, mais importante é a salvação. Então, nesse contexto que vocês vivem, não ameacem e saiba que o Senhor deles e o Senhor de vocês está olhando e vendo tudo. E Ele não faz acepção de pessoas, não faz diferença entre as pessoas. E nós aqui também. Alguns são patrões, alguns são funcionários. Você que é um patrão, você que é funcionário, trabalhe de uma forma que ajude a sua empresa, o negócio lá onde você faz parte, a prosperar, para que faça bem para você também. Para que você não perca seu emprego, que a empresa não quebre. E você, do serviço público, da mesma forma. Você está servindo a sociedade. Deus olha o que você está fazendo. Vamos fazer diferença, queridos. Vamos ser o cristão, trabalhe mais, seja mais honesto, mais honrado, mais digno que os outros, porque nós estamos sendo ensinados. E quem é patrão, preste atenção nisso. Porque Deus não faz diferença, nem entre senhores e escravos, nem entre patrões e funcionários. Todos Deus olha da mesma forma. Então trate um funcionário com respeito, sem ameaças, sem gritos. Trate ele com a dignidade que ele tem em Deus. Porque Deus não faz diferença. Esse é o princípio universal, o princípio absoluto. No contexto, no céu, na glória, não haverá funcionários, nem donos de empresas, nem senhores, nem escravos. Esse é o ideal de Deus e é para lá que nós vamos chegar. Enquanto estamos nessa contingência de momento, que a gente trate um ao outro com muito respeito, com muita educação, com muito cuidado. E abra comigo em 1 Coríntios 7, queridos. De novo falando sobre isso, 1 Coríntios 7. Enquanto vocês abrem aí, queridos, deixa eu dar um outro exemplo para ficar bem claro essa questão do princípio universal e do aplicativo do momento. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, o capítulo quase todo, ele fala que em Corinto as mulheres precisam usar o véu no rosto. A gente sabe que existem algumas igrejas, por exemplo, que dizem que a mulher tem que usar um véu. Por quê? Por causa de 1 Coríntios capítulo 11, onde o apóstolo Paulo diz que as mulheres têm que andar de véu para serem mulheres honradas. E vocês, mulheres, por que não estão usando o véu? Porque isso, de novo, é um aplicativo do momento. Em Corinto, na cidade de Corinto, as mulheres andavam de véu. As mulheres que não andavam de véu eram quem? As prostitutas que havia na cidade. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, onde a prostituição era muito grande. E as mulheres que andavam de rosto desnudo, sem um véu, eram as prostitutas. Então o apóstolo Paulo diz, olha, mulheres, se vocês estão numa cidade com esse costume,
usem o véu para que vocês não sejam confundidas com prostitutas. E tanto é que o apóstolo Paulo diz mais na frente, olha, mas não criem polêmica por causa disso, porque esse não é um costume das igrejas cristãs. Então ele mesmo diz, isso aqui é uma contingência da cidade de vocês. Nas outras igrejas cristãs não tem essa questão, porque não tem essa cultura do local. Então, por isso que o princípio universal não há diferença entre mulher e homem, não há diferença nenhuma, mas naquele momento, naquela circunstância, era importante as mulheres utilizarem o véu. 1 Coríntios capítulo 7, veja a bagunça que as pessoas fazem sem entender isso. Né? 1 Coríntios 7, verso 21. Você foi chamado sendo escravo, oh meu Deus, eu me converti, mas sou um escravo. O que o apóstolo Paulo diz? Não se incomode com isso. Não se sinta uma pessoa menosprezada, não se sinta uma pessoa desprezada, não se sinta uma pessoa menor, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, claro, consiga, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, você não é menor, você é liberto e pertence ao Senhor. Por isso que tantos escravos se converteram ao cristianismo, porque diziam, olha, você é um liberto, você é um filho de Deus, Deus não vê diferença entre você e o imperador, você pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, não se ensoberbeça, não se ache, não se exalte, não se ache melhor. Se você era livre quando foi chamado, você é um escravo de Cristo. Verso 23, vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Esse aqui é o princípio universal. Não se tornem escravos de homens, não se tornem. Amém. Totalmente contra a escravidão. Deus não quer que ninguém seja escravo de ninguém. Mas se você é escravo e não tem como se libertar, se conseguir se libertar, se liberte. Se você não pode se libertar, então, meu irmão, não se sinta menor, não se sinta um coitado. Não, você é um filho de Deus. Erga a cabeça, ande na terra, sabendo que a glória te espera, que o teu Deus te ama, que teu Deus não te vê como diferente de absolutamente ninguém. Isso é a revolução do Evangelho. E outra barreira que nós vimos é a barreira de gênero, homem e mulher. O que nós lemos? Não há. É a expressão mais categórica possível. Não há grego nem judeu, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. E diz também, não há diferença entre homem e mulher. Não há diferença. Nós vemos isso nos evangelhos, queridos. Como Jesus trata as mulheres nos evangelhos. Primeiro, o nascimento de Jesus foi anunciado primeiro a quem? A uma mulher, a Maria. José, não sei se vocês repararam nesse detalhe, José só Deus fala com José depois que Maria está grávida. Agora ele fala com Maria antes de engravidar, e Maria aceita a missão, diz, eis aqui tua serva, faça comigo conforme a tua vontade. Mas José, um anjo aparece para Maria e fala com ela. Para José, Deus só fala com José depois que Maria está grávida, e fala num sonho. Com Maria, Deus envia um anjo e fala com ela antes. Com José, fala só depois e num sonho. Olha a importância que Deus já vai dando para a mulher. A Bíblia diz que a maior adoração que Jesus recebeu enquanto estava na terra foi dada por uma mulher. Por Maria, que lavou os pés, que derramou um perfume caríssimo nos pés de Jesus e enxugou os pés com os cabelos. E Jesus diz, aonde essa história, aonde o evangelho for pregado, em todo o planeta, por todas as gerações, por toda a história da humanidade, será contado o que essa mulher fez hoje aqui comigo. Queridos, que é um milagre maior que esse. 2000 anos atrás, um carpinteiro dizendo que porque uma mulher enxugou o cabelo dele, enxugou os pés dele com os cabelos, a história seria contada por todo o planeta, por toda a história da humanidade. Se isso não é um milagre, eu não sei o que é. A Bíblia diz que nos evangelhos que uma das principais amigas de Jesus eram Marta e Maria. Todas as pessoas próximas dele, uma das principais eram Marta e Maria. Diz que o ministério de Jesus pôde parar de trabalhar porque tinha mulheres financiando a pregação dele. Quem financiava o ministério de Jesus eram as mulheres. Quem foi que acompanhou Jesus na crucificação, queridos? Foi os homens? Foram as mulheres. A Maria, mãe dele, outra Maria, Maria Madalena, etc. A ressurreição de Jesus, o maior milagre da história da humanidade, um ser humano que morreu e ressuscitou posteriormente, sem ninguém. Ele mesmo se ressuscitou. Para quem que Jesus aparece primeiro? Para a mulher. Queridos, isso não existe na história da humanidade das religiões, uma religião que dá tanto foco assim para a mulher. Primeira pessoa que Jesus aparece após a ressurreição é Maria Madalena. E depois ela vai contar os outros apóstolos. Aí você me pergunta, mas os apóstolos? São 12.
E de 12 não tem nenhuma mulher. Por que Deus não escolhe uma mulher para estar entre os apóstolos, né, queridos? Existem diversos trechos das Escrituras que comentam sobre isso. 1 Timóteo capítulo 2 fala sobre essa questão da liderança. A Bíblia, queridos, a Bíblia diz que não há diferença entre homem e mulher no contexto de Deus amar um mais que o outro. Deus achar um mais importante que o outro. Nisso não há diferença. Agora, seria muito injusto Deus não olhar que o homem é muito diferente da mulher. Fisicamente, em termos hormonais, em termos dos mais diversos. É claro que o homem é diferente da mulher. Existe um princípio, né, inclusive do direito, né, mas é um princípio da justiça, que é injusto você tratar de forma igual os desiguais. É injusto tratar de forma igual os desiguais. E Deus não é injusto. Não tem como Deus tratar a mulher exatamente como trata o homem, porque tem diferenças físicas muito grandes, né, queridos? Isso, até na questão de emprego, antigamente, a maior parte do trabalho era trabalho manual, trabalho pesado, trabalho de muita força. Você querer, por exemplo, que os homens fiquem em casa cuidando das crianças e a mulher trabalhar na construção civil, em diversos outros tipos de trabalho pesado, é ridículo, né? E o homem tem a força física. Então, essa separação é natural. E por que Deus, de certa forma, e fala em alguns textos que ele prefere uma liderança masculina? Por quê? Porque a mulher, que a gente sabe, ela tem ciclo menstrual, que atrapalha toda a vivência dela, em termos hormonais, em termos emotivos, em termos dela mesma não se sentir muito bem boa parte do mês. Ela menstrua, ela engravida, ela amamenta. Geralmente ela tende a ser mais emotiva do que racional, em geral. Ela tende a sofrer mais, porque a mulher tem mais compaixão que o homem. Ela tende a sofrer mais com problemas, por exemplo, administrar problemas de uma igreja. O impacto disso na mulher, que é um ser mais emotivo, que tem mais compaixão, e eu falo isso não como que o ser humano sempre põe isso, né? O que é melhor, isso ou aquilo? Não, os dois são importantes. Disso da mulher ter essa emoção é muito importante, mas por causa disso ela sofre mais. E Deus tem essa intenção, não de colocar um maior que o outro. Isso tudo é bobeira do ser humano, queridos. O que Deus quer é proteger a mulher e colocar o peso pesadão lá em cima do coitado do homem. Põe o homem para carregar a carga e a mulher para dar o apoio e fala, vai lá, Maria, vai lá, estou orando por você. É isso que está fazendo, queridos. Não é? Eu sempre olho para isso, queridos, com cuidado. É Deus tendo um cuidado sobre a mulher. E a gente sabe, né, queridos, o que é mais natural? Um homem carregando a mulher no colo ou a mulher carregando o homem no colo? Não dá, né, queridos? Não dá. O homem lá com o dedinho assim e a mulher carregando no colo. Não dá certo, né? Então isso é natural, queridos. Isso não faz qualquer diferenciação entre um e outro. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, diz, olha, maridos, sejam sábios, cuidem bem das suas mulheres, tratem-nas com honra, porque elas são mais frágeis do que vocês. Elas são mais frágeis, a Bíblia diz vasos frágeis, né? Elas são mais frágeis, e Deus diz, olha, elas são co-herdeiras do dom da graça. Elas são de Deus. E ele diz, se vocês não cuidarem delas dessa forma, com honra, com respeito, com cuidado, a Bíblia diz, tratem elas bem, para que não sejam interrompidas as orações de vocês. O que a Bíblia está dizendo? Isso está lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Se o homem trata mal a sua mulher, o próprio Deus diz, as suas orações serão desprezadas por Deus, serão interrompidas, Deus ignora. Porque você está tratando mal a sua mulher, você vai pedir a mim o quê? Ela é minha filha. Ela é minha filha. Você está tratando mal a minha filha e a sua oração vai ser interrompida. Vamos ler então, queridos? As mulheres estão interessadas. Os homens, devemos abrir ou não, queridos? Acho que não é bom não, né? 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Abre aí comigo então. Eu tentei, homens. Eu tentei pular, tentei não abrir, não teve jeito. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Isso aí, temos que pedir misericórdia mesmo. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, vamos lá, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, sejam sábios, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil. É claro, não há diferença de importância, de amor de Deus por um para o outro, mas é claro que um é mais frágil que o outro, fisicamente. Como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, da forma que não sejam interrompidas as suas orações.
seja, se não tratar a mulher com sabedoria, com honra, com cuidado, vendo que é uma parte mais frágil, vai acontecer isso. Serão interrompidas as suas orações. É claro, isso é óbvio, queridos. É só olhar para Deus como um pai. É claro que alguém tratando mal a filha dele, Deus vai conceder o quê? Não, se corrija, se conserte, e aí sim eu atendo as suas orações. Mas primeiro trate bem minha filha. Então, queridos, o Evangelho ele é 100% contra tanto o machismo quanto o feminismo. Não há diferença, queridos. Essa diferença física, a gente tem que ter um cuidado. É claro que a mulher precisa de um cuidado especial, mas não há diferença alguma. Machismo, feminismo, tudo isso, todos os ismos, queridos, não siga. Siga o Evangelho. Então, qual que é o princípio, queridos? Então, numa vivência do lar entre um marido e uma mulher, cada um exerce o seu dom. Cada um exerce o seu dom. Por exemplo, é um casal, um homem e uma mulher. A mulher sabe administrar melhor as finanças. Quem deve administrar as finanças desse lar? Queridos, que seja a mulher, porque ela administra melhor. Por que você vai colocar alguém pior só para prejudicar a família? Só por causa de um conceito religioso? Não, no Evangelho não há diferença. Coloque quem é melhor para aquilo. É claro que não é por causa disso que um que exerce aquele específico dom vai menosprezar o outro ou subjugar o outro. Não, é um lutando pelo bem do outro. É lutando pelo bem da família. Coloque aquele que faz melhor cada coisa. Se o marido sabe cozinhar melhor, por que você vai colocar a mulher que cozinha pior, em vez do homem que gosta? E a gente olha que esse olhar machista ou feminista, o homem está cozinhando, né, esse homem aí é meio fraco. Não, irmãos, pelo amor de Deus, cada um tem o seu dom. Em geral, a mulher cozinha melhor. Então, por isso que esse foi um papel importante da mulher. Agora, se o homem gosta, se é um dom dele, cada um exerce o seu dom, queridos. Que a gente não violente, que a gente não seja tolo de usar as coisas de uma forma contrária ao que elas são. Cada um faça o que cada um faz melhor. É tão simples. Cada um seja o que cada um é. Por que uma pessoa vai ser o que ela não é? Porque ela vai exercer um chamado que ela não se sente bem, que ela não gosta. Cada um traga o que cada um tem. Porque a família, a gente tem que somar forças. Cada um traga o que ela pode adicionar para que aquela família cresça, prospere, avance e se torne uma família ótima. Então não coloque assim padrões fixos. Não, cada um exerce o que cada um exerce melhor. E assim vai fluir tudo melhor. Porque senão, quer dizer, uma violência contra o próprio ser do indivíduo e um desperdício. Por que você vai desperdiçar um dom que um tem? Não, desperdício. E outra barreira, queridos. Barreira religiosa. A gente vê isso. As pessoas de religiões diferentes perseguem umas às outras. Que é um horror. Não é porque você segue o Evangelho, porque você é um cristão, que você deve perseguir ninguém. Jesus diz em Mateus 5, se vocês saudarem apenas os seus irmãos, saudarem apenas as pessoas da sua fé, o que você vai estar fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Saúde todo mundo, trate todo mundo bem, de todas as religiões. Até porque você tratando assim, elas vão ver uma diferença em você e vão querer ver, olha, como é essa sua religião, que você trata todo mundo bem. Não é? E Jesus diz a parábola do joio e do trigo, que você não deve tentar separar quem é salvo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não faça esse tipo de pergunta. Isso só cabe a Deus, não cabe a você. Ah, morreu tal pessoa, será que foi... Não sei. Não sei. Deus conhece o coração daquela pessoa. Não tente fazer qualquer separação entre joio e trigo. Outra barreira que existe, que o Evangelho também quebra, é a barreira dos inimigos. Que a gente tem que ter o cuidado. No Antigo Testamento, os inimigos eram tratados com certo desprezo, com certo ódio. Mas no Novo Testamento, Jesus diz, eis que eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Então, toda barreira, queridos, no Evangelho cai. Barreira de nacionalidade, barreira de raça, barreira de posição socioeconômica, escravo, livre, pobre, rico, barreira de gênero, barreira de inimizade, barreira de religião. Tudo cai por terra. Todos nós precisamos amar. Esse é o elo que nós lemos em Colossenses 3,14. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós fomos chamados para amar, queridos. A base de tudo é amar. Ame as pessoas, quebre todas as inimizades, todos os muros, todas as barreiras, e vamos criar pontes, vamos amar as pessoas. Vamos ficar de pé, queridos? E abram comigo em João 17, vamos ler esse último texto. Se isso não é revolucionário, queridos, eu não sei o que é. Isso é totalmente contrário a tudo que existe na história humana. O Evangelho é lindo assim. João 17, verso 20. É a última oração de Jesus, que Jesus faz, pelo menos escrita, né? Última oração de Jesus, que Jesus faz a Deus. É o próprio Deus falando com o próprio Deus a nosso respeito. Olha que lindo isso. O próprio Deus
falando com o próprio Deus a nosso respeito. João 17, verso 20. Minha oração, a oração de Deus, a Deus por nós. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Olha, Jesus orando por você, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Deus não quer dois, Deus não quer separações, não quer divisões. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, perfeita unidade, plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha que coisa linda que é isso. Que os amaste como você me amou, Senhor. Como Deus amou Cristo, Ele nos amou. Queridos, então que toda barreira, toda separação, que a gente não crie nenhuma e que a gente derrube todas, aqui na igreja e fora, que aqui na igreja você não fale mal do seu irmão, que você o procure, converse com ele, que você não ache que tal pessoa é inferior a você, que você não despreze ninguém, que você não fale mal de ninguém, cada um está na sua caminhada com Deus, cada um no seu momento de fé, que a gente não olhe ninguém, queridos, como alguém, relapso, alguém inferior, não, que a gente ore pelas pessoas. Que a gente aprenda a orar e nunca criar separações no nosso coração. Mas que a gente se preocupe, que a gente se compadeça, que a gente ore, que a gente ame pelas pessoas. É para isso que Deus nos chamou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor veio para quebrar as barreiras, quebrar os muros de separação, destruir a inimizade. Que o Senhor faça isso aqui nessa igreja. Quebre toda barreira que possa haver aqui. Destrói toda inimizade, Senhor, que entre nós forme-se uma família unida, como era o desejo do Senhor. Que o Senhor parou antes da crucificação para orar por isso, que eles tenham plena unidade, que eles sejam um como nós somos um. Então nós pedimos por isso, Senhor, que nós venhamos ser uma família muito unida nessa igreja, que a gente ore um pelos outros, ame um ao outro, que a gente cuide um do outro, que olhe cada um para o outro, sabendo que o outro é importante, que o Senhor o ama e que a gente o ame também. Que a gente se importe com a luta de cada um, que a gente dê força na caminhada de cada um. Ô Senhor, usa-nos para ser boca do Senhor, para abençoar a vida do irmão, para dar forças a ele, para dizer que ele é importante, que Deus o ama. Abençoa cada um aqui, Senhor. E abençoa também que a gente não olhe para qualquer uma dessas visões mundanas, Pai, de raça, de gênero, de nacionalidade, de posição social, que a gente trate a todos com o mesmo carinho. Se entrar aqui uma pessoa poderosa, se entrar um mendigo, seja quem for que entrar, a gente receba da mesma forma, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer qualquer tipo de diferenciação, que a gente trate com todo o carinho e todos se sintam amados por nós e por Ti. Faz essa boa obra, Senhor, e quebra toda a barreira de inimizade nas nossas famílias, entre primos, entre tios, entre irmãos, entre pais e filhos. Quebra toda a barreira, Senhor, e restaura os nossos relacionamentos. Abençoa que os elos, os vínculos sejam renovados. Abençoa cada lar, Senhor, cada família, entre marido e mulher também. Abençoa, Pai, que haja paz entre todos, Pai, que haja união e que as divisões que o diabo tenta plantar em nosso meio, todas caiam por terra, toda divisão nas nossas famílias caiam por terra, no nome de Cristo Jesus, que nada disso prospere, mas prospere a paz, prospere o amor, cada um mais junto do outro, cada um mais abraçando com mais amor. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.